E aí pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais esse vídeo. E aqui eu vou responder a pergunta que um aluno me fez ontem. Se eu consigo aplicar sistemas VRF em ambientes classificados pela NBR 7256, que diz respeito a ambientes assistenciais à saúde, que por sinal foi revisada recentemente no finalzinho do ano de 2021. Cara, como que o sistema VRF vai atender isso? Vem comigo e eu vou te passar algumas dicas de como aplicar esse tipo de sistema em ambientes que são classificados por essa norma. Vamos lá? Então eu te pergunto, você sabia que você pode aplicar sistemas VRF em ambientes atendidos pela NBR 7256? Zanata, mas que norma é essa? Essa é uma norma que, entre aspas, regulamenta, dá as diretrizes, os parâmetros para você projetar e aplicar sistemas de ar-condicionado para atender ambientes assistenciais da saúde, como centros cirúrgicos, salas de cirurgia, ambulatórios, emergências, salas de endoscopia, ambientes que você tem, por exemplo, tomografia, ressonância magnética, raio-x, ambientes de queimaduras, tratamentos de pessoas que vêm de TMO, de tratamentos que mexem com... E o que fala essa norma? A NBR 7256. Ela é uma norma que mostra os requisitos para projeto e execução das instalações para ambientes assistenciais da saúde. Então, a NBR 7256, ela foi recentemente revisada no finalzinho de 2021 e ela literalmente ficou muito mais foda para você aplicar. Ela ficou bem mais exigente do ponto de vista da qualidade do ar, principalmente, Então, que tipo de ambiente essa norma ela faz referência, Inclusive, tem uma RDC 50 que é complementar a essa norma, elas trabalham juntas para que os ambientes hospitalares, tenham o melhor índice de segurança, para que você não tenha contaminação cruzada. Então, como que eu vou aplicar um sistema VRF nisso? Talvez você esteja perguntando, cara, como que eu vou colocar filtro, evaporadora, sei lá, high wall? Talvez o que você conhece de sistemas VRF é muito limitante, é muito pequenininho. Eu quero te dizer que você tem uma gama muito grande de tipos de evaporadoras para você atender esse tipo de ambiente. Mas que ambientes são atendidos, que essa NBR 7256 faz referência? Vou dar algumas dicas aqui, alguns exemplos para vocês. Por exemplo, ambientes que são unidades de atendimento imediato, emergência, urgência, recepção, sala de observação, diagnóstico, sala de procedimentos invasivos. O que mais? Você também tem ambientes de internação e unidade de queimados, recepção, quarto com e sem anticâmara. Outro ponto, unidades de tratamento intensivo, salas de isolamento, ainda mais nessa questão de Covid, tem sido cada vez mais frequente que você tenha dentro dos hospitais ambientes de isolação. Por quê? Para que você não tenha contaminação cruzada ou dos pacientes que estão ali, ou para que os contaminantes que estão dentro daquele recinto não contaminem o restante do hospital. Então você pode estar se pensando, caraca, se eu não posso ter contaminação, então muitas vezes você não pode misturar o ar. Você já vai pegando muitas vezes os milindres, as exigências, as necessidades que esse tipo de ambiente vai exigir no sistema de ar-condicionado. E talvez você só conheça muitas vezes split, ou talvez fale, cara, só um sistema de água gelada vai conseguir atender um ambiente desse tipo. Eu quero te dizer que não, negativo. Antigamente, os sistemas VRF não conseguiam atender esse tipo de ambiente, porque você não tinha unidades de tratamento de ar, ou AHUs, Air Handler Unit. O que basicamente são esse tipo de evaporadoras? São evaporadoras que você consegue montá-las, especificá-las com a necessidade, para atender a necessidade que você tiver. Então você consegue colocar filtragem grossa, fina, absoluta. Você consegue colocar bateria de reaquecimento, um ponto importante. Na revisão da NBR 7256, retirou-se a questão da aplicação e do uso de umidificadores, porque eram elementos que favoreciam a formação de bactérias, de colônias, então isso foi retirado, tá? Inclusive, fazendo um adendo aqui a esse vídeo,
eu te motivo a você acessar essa norma, NBR 7256, que foi revisada no finalzinho do ano de 2021. Ela tem uma versão antiga, já não está mais em vigor, tá? Você tem que atender aos pré-requisitos dessa nova versão, que foi atualizada no finalzinho de 2021. Então, falando de outros tipos de ambiente que essa norma perfaz, internação, unidades de queimados, que mais? Eu estou inclusive dando uma olhadinha aqui na tabela A.2, A.1 dessa norma, que ela perfaz os diversos tipos de ambiente que essa norma atende. Então, ó, centro cirúrgico. Então, cada tipo de ambiente, por exemplo, muitos ambientes vão ter pressão positiva, pressão neutra, pressão negativa. Tem ambientes que são classificados com nível de risco. O ambiente, muitas vezes, ele pode ser classificado como um ambiente protetor, ambiente operacional. Então, você tem uma série de tipos de dizer. O sistema VRF, por si só, se você fosse utilizar as evaporadoras convencionais que você conhece, como Highwall, piso-teto, K7, você não conseguiria, muitas vezes, atender esse tipo de ambiente. Por quê? Porque muitos deles, e quase todos aqui, o nível mínimo de filtragem é filtragem G4, que é um filtro grosso, junto com um filtro fino, F8, ou multibolsas ou plissado. Talvez, se você não conhece sobre filtragens, eu te aconselho, acessa o site da Linter Filtros, ou muitas vezes Filtracom, Aeroglass, você vai ver ali os tipos de filtragem, os tipos de filtro que você tem, né? Então, para atender esses tipos de ambientes que eu comentei, eu te dei alguns exemplos. Como que eu vou atender, por exemplo, com o sistema VRF? Eu quero te dizer, o que antes não era possível, agora é possível, por meio das UTAs. Por exemplo, tem fabricante, vou dar um exemplo aqui de 2 ou 3 deles. Midea, que no caso é a Carrier, né? Trane, já conseguem produzir na sua linha de produção unidades de tratamento de ar que já podem ser interligadas com o sistema VRF por meio de um kit de controle que eles chamam de HU Box, né? onde o sistema VRF vai controlar o lado da refrigeração. Só que a unidade de tratamento de ar vai controlar todo o restante. Qual seria esse restante? A pressão a ser vencida, que ela é basicamente o somatório das perdas de carga de rede de duto, de filtragem, de serpentina, de aquecedores, por exemplo, de resistência de aquecimento. Essas UTAs, por si só, elas não vão conseguir atender esse ambiente sozinhas. Você normalmente sempre vai precisar, por exemplo, de um sistema de automação ou um quadro de comando. Sabe para quê? Para controlar a perda de carga que vai aumentando com a sujidade dos filtros, para você ter um controle de umidade nos ambientes, para você ter controle das taxas de ar externo que essa UTA pode admitir. Mas eu quero deixar aqui no finalzinho desse vídeo um insight para você. Muitos desses ambientes, talvez você não consiga, não é que você não vai conseguir, você não vai precisar utilizar uma unidade de tratamento de ar, uma UTA, que entre aspas o pessoal enxerga como se fosse um fancoil grande, aquelas máquinas de 2 andares que você conhece muitas vezes da Trox ou da Berliner Luft, né? Os TKZs, TKMs, que por sinal são excelentes máquinas. E eu já aproveito e já comento que tem vários outros fabricantes que também conseguem fazer isso, como por exemplo, Berliner Luft, como eu comentei com vocês. Você tem a Air Quality, você tem quem mais? Fugiu o nome aqui agora. Berliner Luft, Valeu Conde. A Trane, já falei. Você quer quem mais tem esse tipo de UTA? A Johnson Controls tem uma linha para atender isso. Zanata, mas tem diferença desse tipo de linha? Sim, tem. Tem uma linha desse tipo de UTAs que vai ser atendido, como que eu vou te dizer? Tem uma linha desse tipo de UTAs que ela atende a DW153, que fala a respeito da classe de vazamento permitida para esse tipo de equipamento. Isso normalmente é mais exigido, por exemplo, para a indústria farmacêutica, indústria de microcomponentes, né? Mas você pode atender esses ambientes assistenciais da saúde, que são descritos aqui na NBR 7256, com UTAs, entre aspas, né, que vieram das linhas de conforto desse fabricante. Então, Trane possui esse tipo de equipamento, Carrier possui, a Johnson Controls, que é a Hitachi, também possui uma linha que muitas vezes vai ter ventiladores element load. E eu te falo, só por causa desse nível de filtragem G4 mais F8, é a rede de dutos, junto com os difusores, você não vai conseguir atender com ventiladores Sirocco. Você vai ter que muitas vezes ir para ventiladores tipo limit load ou até mesmo airfoil.
Então, Zanata, mas tem ambientes aqui que eu não vou precisar atender com TA. Sim, você consegue atender, por exemplo, com evaporadoras do tipo built-in. E junto a esse tipo de evaporadora, você já pode ter perguntado, na hora que eu falei, cara, ele esqueceu dos filtros. Como que o built-in, que muitas vezes consegue vencer ali numa evaporadora de alta pressão, no máximo 10, 12, 16 milímetros de coluna d'água, vai conseguir vencer a perda de carga de um carretel de filtragem F8, mais G4? Como? Aí você tem que ter essa expertise que eu quero te dizer nesse vídeo. Você tem equipamentos que já foram criados para isso, como por exemplo o CVF, o CFV, lá da Linter Filtros. Ou muitas vezes você pode colocar o carretel de filtragem na rede de dutos e utilizar um booster fan. Lembrando, ele tem que ter a mesma vazão do built-in, tá? Porque senão você vai atrapalhar o ciclo de refrigeração. Aí você precisa ter um inversor de frequência que vai ser controlado por transdutores de pressão diferencial que vão entender a sujidade dos filtros. Você precisa ter muitas vezes um leitor de vazão que vai te entregar como resposta a vazão praticada ali por aquele booster fan. Então você viu que é possível atender esses tipos de ambiente com sistemas VRF? Cara, se você gostou desse vídeo, aciona aí, se inscreve no canal, clica, compartilha com outra pessoa, com outras pessoas, para que esse conteúdo possa chegar até elas. Fechou? E se você tem interesse por esse tipo de conteúdo, eu quero te convidar. Aqui embaixo na descrição do vídeo, eu tenho um link para você acessar um curso de projetos em sistemas VRF que eu desenvolvi. Eu já tenho mais de 12 anos de experiência nessa área, tanto na área de aplicação quanto na área de execução. Já trabalhei em 2 fabricantes, na Trend e na Hitachi, e eu montei esse curso exatamente para que você consiga projetar, desenvolver soluções, para que você não tenha literalmente um curso teórico. O curso não é teórico, o curso é prático. Lá, inclusive, você vai aprender até desenhar no AutoCAD, calcular carga térmica. Lá eu te ensino sobre sistemas de renovação de ar e uma outra série de insights. Eu quero te convidar a você fazer parte dessa. Se você gostou disso, compartilhe, faça com que esse conhecimento chegue para mais pessoas. Grande abraço.